Imagine um pai que, ao colocar o filho para dormir, conta todos os dias uma história. No começo, o filho não entende muito bem, mas ele confia na voz do pai. À medida que os dias passam, a história ganha forma, sentido e direção, até que finalmente o pai chega ao fim da narrativa. E esse fim não é um ponto final, mas um convite. O convite para continuar vivendo com base no que foi contado, crido e sonhado. Essa sensação que temos ao chegar ao final do livro de Apocalipse é como se o próprio Deus, o Pai, estivesse nos dizendo: Eu estou vindo, continue confiando, continue lavando suas vestes, continue caminhando na graça. Desde setembro do ano passado, trilhamos um caminho repleto de visões, promessas e advertências. Vimos o Cordeiro vencer, os juízos serem derramados, as igrejas sendo desafiadas à fidelidade, e agora nesse capítulo final, a graça de Deus começa a emergir como um fio dourado que costura toda a história da redenção. E ela aparece claramente em Apocalipse 22:14. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Estas vestes não foram conquistadas por mérito, mas foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. A mesma graça que nos justificou no início da nossa caminhada cristã é a que nos santifica no meio dela e nos sustentará até o último dia. A graça não, a graça nos cobre quando caímos. Ela não nos exige algum preço. Nos ergue quando desanimamos. Ela não exige ânimo. E nos move ao clamar: Vem, Senhor Jesus. Hoje, ao encerrarmos esta jornada de Apocalipse, não falaremos apenas de fim, mas de esperança, de convite e de graça. A pergunta que paira sobre nós é: estamos vivendo de fato pela graça? Até o fim? Ao chegarmos nessa primeira parte, vamos mergulhar em Apocalipse 22, dos versículos 6 ao 11. Esse trecho final nos dá não apenas uma conclusão gloriosa, mas um chamado urgente à fidelidade. Olhem comigo o verso 6. O anjo diz a João: essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. Ou seja, tudo o que estudamos até aqui, tudo o que vimos sobre juízo, salvação, a vitória do Cordeiro, a Nova Jerusalém, é verdade, é confiável, é certo. E por que isso importa? Porque vivemos em tempos em que as pessoas relativizam tudo, até mesmo as promessas de Deus. Mas aqui o Senhor Jesus está dizendo: você pode confiar, eu vou cumprir tudo o que revelei. No versículo 7, temos as palavras do próprio Jesus: Eis que venho em breve. Uma declaração poderosa e completa. Feliz aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. A graça não é uma licença para vivermos como quisermos. A graça nos capacita a obedecer, mesmo quando é difícil. Quem vive pela graça guarda a palavra, não por medo, mas por amor. Isso é fidelidade. Agora, no versículos 8 e 9, João fica tão impressionado com tudo que ele vê e ouve, que ele se prostra para adorar o anjo. E o anjo repreende dizendo: não faça isso, adore a Deus. Lembre-se que em Apocalipse 19:10, quando estudamos, João se prostra
diante do anjo, logo após a visão das bodas do cordeiro, e tenta adorar o anjo, e o anjo repreende, adore a Deus. Novamente, quase no final do livro, João repete o erro. O que mostra como a glória da revelação pode confundir até mesmo os mais fiéis servos de Deus. E mais uma vez o anjo corrige com a mesma instrução: adore a Deus. Somos orientados e educados a adorarmos a quem de fato é digno de adoração. Quantas vezes desviamos nossa devoção para pessoas, líderes, ministérios ou até mesmo experiências espirituais? Mas o chamado da graça é claro: adore somente a Deus. No versículo 10, João ouve uma ordem que contrasta com o que Daniel ouviu séculos antes. No final do livro de Daniel, Deus manda selar a profecia. Isso porque a revelação ainda não era plenamente compreensível. Era uma profecia incompleta no tempo, esperando a plenitude da revelação de Cristo. O tempo do fim ainda não havia chegado. Ou seja, o conteúdo devia ser preservado para o futuro, quando fizesse sentido. Já em Apocalipse 22, o anjo diz exatamente o oposto a João. Não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Em outras palavras, agora é hora de falar, de anunciar. O tempo é curto, a graça está sendo oferecida e não pode ser escondida. Ela precisa ser proclamada, pois tudo foi consumado em Cristo. Versículo 11, talvez um dos mais fortes, diz: continue o injusto na injustiça, o imundo na imundícia, o justo continue a praticar a justiça e o santo a se santificar-se. Esse versículo 11 pode soar duro à primeira leitura. É como se dissesse: deixa como está. O pecador continue pecando e o santo continue se santificando. Mas o que Deus está nos mostrando aqui é algo de extrema importância. Em breve o tempo da graça vai acabar. A graça que hoje convida, amanhã será testemunha contra aqueles que a desprezaram. É como se Deus dissesse: o tempo se esgotou, a linha foi traçada. Quem é de Deus vive como Deus deseja. Quem não é, continuará como escolheu ser. E é exatamente por isso que a graça é tão urgente, porque ainda há tempo. Ainda estamos no tempo da misericórdia. Ainda é possível lavar as vestes no sangue do Cordeiro. E com isso nós chegamos ao princípio que essa divisão nos ensina, ao nosso primeiro princípio. A graça exige fidelidade diante da iminência do fim. A graça exige fidelidade diante da iminência do fim. O final do livro nos lembra que não se trata apenas de como será o fim, mas de como devemos viver até o fim. A graça não é apenas o ponto de partida da vida cristã, ela é o combustível da caminhada até o retorno de Cristo. E por isso, meu irmão, minha irmã, se hoje o Espírito Santo está te chamando para voltar ao caminho da fidelidade, volte, porque a graça ainda está sendo oferecida. O que Deus te chamou para fazer? O que você tem adiado? A graça não anula o chamado. Ela te fortalece para cumpri-lo. Do que você está fugindo? Você está se escondendo atrás da aparência de fidelidade, mas por dentro está longe do Senhor? A graça não mascara, ela transforma. Onde você precisa parar de fingir? O que você precisa confessar hoje, antes que seja tarde demais? A graça está aberta hoje, mas não estará para sempre.
o que precisa ser entregue agora. Jesus repete a promessa de sua vinda. E agora com um detalhe poderoso, ele vem com recompensa. Essa recompensa é dada de acordo com as obras, o que pode causar confusão. Não é salvação por mérito, é recompensa por fidelidade. A salvação é pela graça, mas a fidelidade é a resposta dessa graça. E Deus honra isso, como Paulo escreveu. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Efésios 2, 10. Versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus está afirmando, eu sou o Senhor de toda a história. Ele começou tudo, ele vai terminar tudo. Não existe meio termo nem autonomia espiritual. Ou pertencemos a ele, ou não pertencemos. Isso define o que virá a seguir. Que é no versículo 14. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Irmãos, esse versículo é uma das declarações mais lindas do fim da Bíblia. Ele diz que somos felizes. Ele diz que felizes são aqueles que lavam suas vestes. Mas lavar não é uma obra meritória. Não é o esforço humano. Lavar é ir até a fonte e reconhecer que nossas vestes estão sujas e que somente o sangue do Cordeiro pode purificar. Não é sobreviver perfeitamente, é sobreviver em constante arrependimento e fé. E olha o que a graça faz. Ela nos dá acesso à árvore da vida, vida eterna. E nos convida a entrar pela porta da cidade como filhos amados e não como intrusos. Quem vive na graça, vive lavando suas vestes. E quem vive lavando, vive preparado para entrar. A santificação não é um peso, é presente da graça. É Deus dizendo, deixe que eu te limpe, dia após dia, até o fim. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. Versículo 15. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os imorais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Meus irmãos, se o versículo 14 nos mostra quem entra, o versículo 15 deixa claro quem fica de fora. Aqui o texto não está descrevendo apenas comportamentos, mas posturas do coração que revelam a quem pertencemos. Fora ficam os cães. No contexto bíblico, cães não se refere a animais. É um termo usado em Filipenses 3:2 para descrever aqueles que rejeitam a verdade e se opõem ao Evangelho. Pessoas que zombam da santidade, que desprezam a graça. Os que praticam feitiçaria, os imorais, os assassinos, os idólatras. Essas palavras descrevem pessoas entregues a práticas que substituem a autoridade de Deus por outras fontes, seja o ocultismo, prazer sexual desordenado, imoral, violência contra o próximo ou adoração a qualquer coisa que não seja o Senhor. Mas veja, o texto não fala apenas de pecados cometidos no passado, e sim de pessoas que amam e continuam praticando tais coisas. Ou seja, quem rejeita o chamado à santidade, quem diz não à graça transformadora, aqueles que recusam a graça
transformadora. A lista termina dizendo: e todos os que amam e praticam a mentira. Isso é profundo. Porque não é só quem mente, é quem ama a mentira. É quem prefere viver num mundo de engano, aparência e justificativa, do que viver na luz e na verdade do Evangelho. 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. As igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a brilhante estrela da manhã. Prestem atenção. Esse é o único momento em todo o livro de Apocalipse em que Jesus fala do seu próprio nome. Eu, Jesus. É como se no final da revelação o próprio Senhor assinasse pessoalmente a carta. Ele não deixa dúvidas. Fui eu quem mandou. Essa mensagem é minha. Essa profecia é verdadeira. Isso é para vocês, igrejas. Ele diz: enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Perceba, essa profecia não é para especialistas em escatologia, não é para um grupo fechado, não é um mistério oculto. Ela é para as igrejas, para nós, para o povo. Jesus quer que sua igreja saiba o que virá. Viva com urgência, persevere com santidade e esperança na graça. Então ele se apresenta com dois títulos. Eu sou a raiz e o descendente de Davi. Ele está dizendo, eu sou a origem de Davi. Ou seja, antes de Davi existir, eu sou. E ao mesmo tempo eu sou descendente de Davi, aquele que nasceu como homem, o Messias prometido. Só Jesus pode ter tanto a raiz quanto o fruto da mesma árvore. Ele é o Senhor eterno, ao mesmo tempo o Rei encarnado. E depois, a brilhante estrela da manhã. Esse é um dos títulos mais ternos da Bíblia. A estrela da manhã. Aparece quando ainda está escuro, mas anuncia que o dia está nascendo. Jesus está dizendo, ainda há trevas, ainda há sofrimento, mas eu já estou brilhando. Eu sou a promessa de um novo dia. Eu sou a luz no fim do vale. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Esse versículo é um clamor de esperança e um convite de salvação. É como se o céu inteiro estivesse gritando para a terra. Venha. Quem está dizendo, vem? O Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito Santo, que move toda a história da redenção, está clamando, venha, Senhor Jesus. Venha, reino de Deus. Venha a consumação da promessa. E a noiva, que é a igreja fiel, junta sua voz, a igreja que geme e anseia pela volta do Senhor, pela justiça plena, pela restauração de todas as coisas. E então o convite se expande. E todos aqueles que ouvir, diga, vem. Ou seja, quem ouve esse chamado não guarda só para si. Ele repete, compartilha, ecoa o clamor da graça. A missão da igreja é essa, ecoar o convite de Jesus para todos os sedentos. Então vem a frase mais importante do versículo. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Não há pré-requisitos. Não há taxas. Não há afiliação. Não há lista de espera. Se você tem sede, venha. Se você quiser,
beba. A água da vida é de graça. Esse é o evangelho puro. Não é sobre merecer, é sobre desejar. É sobre reconhecer que você está seco, cansado e perdido. É dizer, Senhor, eu preciso da tua água. Eu aceito a tua graça. O convite ainda está sendo feito, mas um dia o vem vai ser substituído por já é tarde. Hoje é o tempo da sede. Hoje é o tempo da graça. Hoje é o tempo da resposta. Versículo 18 e 19 declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas escritas neste livro, e sabemos que são muitas e cruéis. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Depois do convite cheio de misericórdia, no versículo 17, o texto agora muda o tom e nos traz uma advertência séria, clara, inegociável. João, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo: não mexa na palavra de Deus. Essa advertência não é apenas para copistas antigos ou falsos profetas. Ela é para qualquer um que ouve este livro e tenta ajustar a verdade ao próprio gosto. O versículo fala de dois perigos: acrescentar ao livro. Se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas. É uma advertência contra quem tenta melhorar, adaptar, suavizar ou expandir o evangelho conforme suas preferências. Hoje vemos isso em discursos do tipo: isso aqui era cultural. Não se aplica mais. Precisamos atualizar o Evangelho para os tempos modernos. Deus é amor, mas não se importa com esse comportamento. Quem acrescenta ao Evangelho está chamando Deus de incompleto. E o texto diz: vai colher juízo, não bênção. Tirar parte do livro, se alguém tirar alguma parte deste livro, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa. Esse é o outro extremo. Não é só acrescentar coisas, é omitir. É silenciar partes desconfortáveis. E o evangelho, e aquele evangelho seletivo? O evangelho do Jesus me ama, mas sem arrependimento, sem arrepender-se. É a graça sem cruz, sem santidade, sem transformação, sem disciplina. Mas veja, João diz: se tirar, Deus tirará. Quem mutila a mensagem está mutilando o próprio caminho de entrada na cidade santa. Isso é sobre zelo, não medo. Essa advertência não é para gerar pânico em quem ama a palavra, mas sim zelo santo em quem a ensina, compartilha e vive. Porque essa palavra é sagrada, ela é perfeita, é suficiente, é verdadeira. Versículo 20 e 21, aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus sejam com todos. Amém. Meus irmãos, chegamos ao fim. Não só ao final do capítulo, não só ao final do livro, mas ao final da revelação de Deus ao homem. E o que termina? Com a promessa de que Jesus vem e com a graça que nos sustenta até lá. Sim, venho em breve. É o próprio Jesus que fala. Ele reafirma: eu venho, é certo, é definitivo, é iminente. Mas o mais bonito é ver a resposta imediata de João, que também deve ser a nossa. Amém. Vem, Senhor Jesus. João não discute prazos, não pergunta quando, não pede sinais.
Ele só responde com anseio: vem. Essa é a resposta de quem ama Jesus, de quem foi transformado pela graça, de quem não tem medo da vinda, porque já vive preparado para ela. Então o livro termina com uma declaração que resume toda a história da salvação. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Que forma poderosa de terminar. Não com juízo, não com acusação, não com moralismo, mas com graça. A última palavra de Deus ao seu povo é graça. A graça que começou lá no Éden, com a promessa do Redentor. A graça que se cumpriu na cruz. A graça que agora nos prepara para a glória. E essa graça não é teórica, é para todos, com todos. E chegamos ao princípio que essa divisão nos ensina. A graça nos prepara com santidade para o encontro com Cristo. A graça nos prepara com santidade para o encontro com Cristo. Jesus está vindo. E quem será achado pronto? Os que lavaram suas vestes, os que ouviram o convite e vieram. A graça não apenas nos salva, ela nos santifica até o dia do encontro com o Rei. Então, se hoje sua veste está suja, e se sua alma está cansada, se você tem vivido de aparência ou de culpa, volte para a fonte. Lave-se de novo, porque ainda dá tempo, ainda há graça. Você tem usado a graça como desculpa para permanecer no pecado? Ou como poder de Deus para vencê-lo? A mesma graça que perdoa é a que transforma. O que ainda está sujo, o que ainda está sujo que você se recusa a lavar? Se a entrada da Cidade Santa é apenas para os lavados, porque você ainda tenta entrar com vestes manchadas de autossuficiência, religiosidade ou pecado escondido? O que a sua resistência ao arrependimento diz sobre sua sede pela presença de Jesus? Você está servindo a Deus como um soldado duro e orgulhoso ou como um filho quebrantado que depende da graça todos os dias? O que a sua impaciência, controle e prepotência revelam sobre quem realmente está no trono do seu coração? Meus irmãos, chegamos ao fim. Não apenas de uma lição, mas de uma jornada que começou em setembro de 2024, quando abrimos juntos o livro de Apocalipse. Foram meses mergulhados em visões celestiais, cartas às igrejas, advertências, juízos, promessas e, acima de tudo, graça. Vimos o Cordeiro que venceu. Vimos a justiça de Deus revelada. Vimos a nova Jerusalém descer dos céus como uma noiva adornada para o seu noivo. E hoje ouvimos o chamado final. Venha, lave suas vestes, prepare-se. Sim, Jesus, vem. E a graça do Senhor Jesus sejam com todos. Amém. Mas nossa caminhada com a palavra de Deus não para aqui. Em setembro de 2025, voltamos com um novo estudo no BSF, Exílio e Retorno. Uma jornada pelo plano de Deus nos dias mais sombrios e mais esperançosos do seu povo. Estudaremos livros como 2 Reis, 2 Crônicas, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Esdras, Neemias e Ageu. Sim, é isso mesmo. Vamos entender como Deus molda a disciplina e restaura seu povo, mesmo em tempos de crise, cativeiro e reconstrução. Se você já é participante de um grupo do BSF, permaneça firme e nos veremos novamente no novo ano de estudo.
Se você ainda não está em um grupo, os grupos estão listados na capa dessa palestra. Você é bem-vindo. Se inscreva pelo WhatsApp que está lá. Você é esperado ou esperada. Deus ainda tem muito a falar com você através da sua palavra. Que o Espírito Santo mantenha viva em nós a expectativa do céu. Que a graça nos leve à santidade. E que até que ele venha, vivamos como lavados e não como esquecidos. O Senhor te abençoe. Até setembro.